Bom, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho agora do admissão de facilities. Ah, qual é o intuito do nosso sistema? Na verdade, a gente identificou um problema muito grande na gestão de facilities no geral, que mesmo prédios modernos e etc., toda a gestão de manutenção e etc. é feita via planilhas Excel. E quando é feita de fato, né? Na verdade, boa parte dos prédios em si, a manutenção só praticamente é feita quando alguma coisa quebra. Ah, com exceção, por exemplo, de ar-condicionado, com exceção de, é claro, de quando você contrata um terceiro que vem frequentemente fazer manutenção, mas mesmo assim você ainda tem que administrar o contrato desse terceiro e etc. Então, a nossa ideia é, na verdade, aproveitar o Fluig, né, que é uma ferramenta de portal que também possui a parte social, a parte de WCM e ISM claro, e-learning. Então, a gente tem uma ferramenta completa que basicamente seria o portal de entrada da empresa. E a nossa ideia é que justamente ter o nosso aplicativo rodando em cima dessa plataforma. Para quê? O Flug tem uma mensalidade bem baixa, então é bem barato para a empresa comprar o Flug em si, ao invés de comprar todas essas ferramentas separadas. E o Flug também possui um sistema muito bom de workflow, que é basicamente o que a gente também usa internamente. Bom, mas falando sobre o aplicativo de Facilities, no geral, o que nós queremos é que o administrador, o gestor de Facilities, ele tem uma visão geral de todos os recursos da empresa. Isso geralmente é muito complicado, especialmente quando você tem empresas, por exemplo, a própria TOTUS, que é espalhada entre muitas unidades. No geral, cada unidade tem o seu próprio gestor de facilities, né? E aí é sempre uma confusão quando vai transferir, por exemplo, um recurso de um lugar para outro, e aí no final do ano some um produto e por aí vai. Então a ideia é realmente ter uma visão única, né? Então você consegue procurar todos os recursos da empresa, mas claro, a administração em si pode ser segmentada por prédio, mas todos os produtos estão aqui, então você tem uma base única de recursos. A gente separa a forma que a gente vê é a gente separa o, o produto entre prédios, claro, entre andares e entre áreas, né? Pode ser, por exemplo, uma área de marketing, uma área de vendas e por aí vai, ou um galpão. Mesmo para saber a localização. É claro que aqui nós temos o. Essa tela é apenas um mockup de como seria a nossa. Como vai ser, na verdade, a nossa tela de listagem de recursos. Então, claro que você tem uma busca, você pode selecionar por vários outros filtros. É relevante ressaltar ou anotar se você tem algum filtro que é muito relevante para você. Eu sempre filtro por isso ou por aquilo. Então é interessante para a gente anotar isso. Por aqui a gente tenta, claro que eu sei que é muito pouco eficaz quando você tem que cadastrar, ah, por exemplo, 1.000 produtos, 2.000 produtos na mão. Então a gente, desde o início, tem planejado, já tem aqui um recurso de importar CSV e exportar CSV. Então você pode extrair esses produtos para o Excel, alterar eles em batch, né? Então em um grande volume, por exemplo, e mandar de novo o para o sistema. Vamos supor quando você de repente renegocia a garantia estendida de um determinado produto, de um determinado grupo de produtos. Então você pode ah, selecionar esses produtos, exportar, atualizar eles no Excel, importar novamente e todos eles já estão atualizados.
Obviamente a gente tem aqui outras funcionalidades, como remover com recurso, etc. Mas o mais interessante aqui é quando a gente vem, por exemplo, editar um produto. Então, na edição de produtos, a gente tem várias coisas acontecendo aqui. Primeiro, cadastro básico, né? Então, número do patrimônio da empresa, se existe, o número do serial do produto, o nome, tipo, vencimento de garantia. ah, Aqui nós também temos o recurso pai, né? Que é, por exemplo, se você pode criar uma hierarquia de recursos. Então, por exemplo, vamos supor o ar-condicionado é feito de várias peças e você quer administrar essas peças separadamente. Então eu posso falar, olha, de repente, sei lá, o filtro do ar-condicionado ou alguma outra peça, ou por exemplo, um, um computador, por exemplo, talvez você pode gerenciar o processador e placa, a placa mãe, etc. Ou até mesmo, por exemplo, um caso assim, isso dá para ir bem no baixo nível, né? Mas o nosso intuito mesmo é, por exemplo, você de repente tem um banheiro, certo? E esse produto ele tá relacionado ao banheiro, por exemplo, o dispenser de sabão líquido, por exemplo. Ele tá fixo ali e ele é totalmente relacionado com o banheiro. Então você pode apontar isso e deixar fixo e apontar quem é o recurso pai dele. Então toda vez que você for e aí você consegue fazer uma melhor gestão, na verdade, né? De olha, beleza, dentro do banheiro aqui, quais são os recursos que eu tenho lá, ao invés de ter que verificar manualmente, por exemplo. Claro, descrição, a gente pode adicionar algumas fotos aqui, então a gente consegue, ah, na verdade, até trazer, se a descrição tiver ok aqui, a gente consegue trazer do Google algumas imagens para compor essa imagem, ou o próprio usuário pode adicionar as fotos do produto. Nós temos aqui uma coisa muito importante que é a localização. Então, quando você cadastra um produto, você pode fazer o upload para cada área, na verdade, você pode fazer o upload da planta e marcar no mapa aqui, por exemplo, né, nessa imagem, onde é que está, qual é a localização dele. Então, claro, quando você tem um grande galpão, por exemplo, é muito difícil você marcar onde é que está esse produto. Então, o pessoal da manutenção sempre fica procurando isso. E a nossa ideia é, olha, você pode olhar aqui no chamado aqui, ver certinho onde é que está o produto e ir lá e marcar. Ou, por exemplo, na abertura de chamado, que é o que eu vou mostrar aqui no futuro, se o produto não estiver naquela localização, o usuário também pode marcar a localização dele. Então você pode marcar a localização aqui com unidades, o andar, o prédio e a área, e algumas observações, claro. Outra coisa importante, nós temos aqui um SM, um mini SM para cada recurso, então você pode colocar uma área de manuais do produto. E claro que essa área de manuais pode ser compartilhada entre muitos produtos, né? Então, por exemplo, se você tem um batch de 1.000 unidades de um produto, o manual vai estar apontando para o mesmo diretório. Ou se você quiser, você pode ter um diretório específico de manual para esse produto. E claro, notas fiscais, ordens de serviço e etc. Garantias e contratos e etc. Todos eles podem estar aqui por produto ou por tipo, né? Todos que têm um determinado nome vão compartilhar dos mesmos documentos, porque eles geralmente são administrados em lote. Mas claro, assim, aí depende da empresa, você sempre pode ir no level mais baixo e fazer toda essa gestão por recurso. Nós temos aqui também a parte de histórico, então é apenas uma visualização para o usuário entender tudo o que já aconteceu com esse produto, com esse recurso. Então
é algo bem importante quando você vai fazer uma manutenção e entende que algum problema é recorrente ou não, olha, é a primeira vez que isso aconteceu. Então é algo bem importante até para você ver se, olha, você consegue avaliar se realmente está valendo a pena manter esse produto, esse recurso, ao invés de simplesmente trocar por um novo. Então isso aqui você consegue extrair relatórios disso para poder ter esse tipo de visualização, né? Olha, para esses produtos aqui estão dando muita manutenção, vamos substituir. E muitas vezes no Excel, ou então às vezes quando você contrata um terceiro, é realmente difícil de fazer isso porque no final muitas vezes só chega a conta. Nós também temos aqui um calendário, então assim, de recurso, e mais pra frente vai ver outros calendários que nós temos também, então você consegue ver quando que um produto tem, quando que o produto está disponível ou quando que ele tem alguma manutenção agendada. E aqui nós temos as manutenções. Basicamente, uma das coisas mais importantes do nosso sistema em si é que você consegue planejar manutenções para recursos no geral. Pode ser diária, por exemplo, ou múltiplas vezes no dia, como limpeza do banheiro, por exemplo, ou até anuais, como talvez troca da lâmpada do projetor, como é esse caso aqui. Então você pode adicionar o agendamento de uma manutenção, você pode definir se ele é recorrente ou não, qual que é a frequência e quem é o grupo responsável. O que acontece? Deixa eu passar aqui para o próximo checklist e eu explico tudo. Bom, você pode adicionar aqui no checklist, na verdade, uma verificação para cada atividade. Então, olha, você vai adicionar uma manutenção aqui e você vai ter um checklist que é a verificação de se tudo foi feito corretamente. O que acontece? Quando, por exemplo, a gente tem recorrência, claro, que é a cada 4 dias, anualmente, uma vez por semana e por aí vai. Assim, na verdade, você pode definir o tempo que você quiser. E quando essa data chegar, por exemplo, olha, daqui a 4 dias, por exemplo, vão ter que limpar alguma coisa. Quando essa data chegar, nós criamos automaticamente um processo workflow. E esse processo workflow cai para o grupo responsável, né? Então, por exemplo, alguém a gente adiciona para uma tarefa em pool, né? Então todo mundo que está no pool, ou seja, todos o Fluid tem um esquema de grupo de usuários, então a gente cria um grupo de usuários, por exemplo, de manutenção ou de limpeza, por exemplo. E aí, quando chega o dia, a gente cria esse workflow e atribui para esse grupo de limpeza. E aí, alguém desse grupo de limpeza pode assumir essa tarefa. Aí fica de acordo com o próprio administrador do workflow, né? Para quem que ele vai direcionar a limpeza desse equipamento, por exemplo. E é claro, assim, você pode atribuir aqui no checklist uma espécie de auditoria, né? Então você pode verificar depois se, olha, realmente o serviço foi feito corretamente, assim, realmente está limpo, por exemplo. E assim, nós temos na verdade dois tipos de checklist. O primeiro que é as coisas, os itens devem ser verificados na manutenção. Então o usuário vai lá, o executor ele vai preencher um checklist falando assim, olha, o que você fez, você verificou se o equipamento liga e desliga, você verificou se o equipamento não está superaquecendo, você verificou se a fiação está em bom estado, por exemplo. E aí então, isso é para quem vai executar a tarefa, e nós também temos o checklist para quem vai inspecionar a execução. Então, por exemplo, você pode
dar, falar para o seu funcionário de limpeza, por exemplo, olha, esses são os itens que você deve ah, executar e ou talvez para o supervisor, por exemplo, esses são itens que você deve auditar. Então você consegue ter toda essa a gestão. E é claro que todas as respostas ficam salvas, então você consegue ver exatamente tudo que aconteceu para aquele produto, para aquele recurso a cada dia da semana ou cada vez que uma manutenção foi executada. Ah, aqui a gente também pode ver a hierarquia, né? Então você pode ver a hierarquia do prédio, andar, sala e a localização do recurso. Ah, bom, e basicamente esse aqui é o cadastro. Uma das coisas que, claro, nós ainda estamos discutindo bastante e seria bom ter um feedback maior, talvez, é qual seria o workflow de, de manutenção. Né? Então, nós temos aqui a tarefa recorrente. Então, ah, claro que, por exemplo, se algum produto, por exemplo, é, tem que ser direcionado para um terceiro, por exemplo, a gente, na nossa empresa, quem faz manutenção do ar-condicionado é uma empresa especializada. Então existe um outro processo, né? Então existe o processo, na verdade, de contratar o terceiro, verificar se ele foi realmente, se ele veio para fazer a manutenção, inspecionar o trabalho e fechar o chamado, por exemplo. Então, essa é uma coisa que ainda está um pouco aberto. A gente está fazendo basicamente os casos mais óbvios, né? Um workflow único que atenda a todos os casos, mas quanto mais feedback nós tivermos nesse processo em si, melhor para que a gente faça um fluxo mais genérico possível. E seria bom, por exemplo, desenhar, olha como funciona na TOTUS, como funciona em outra empresa, o nosso workflow de chamados, por exemplo, ou de manutenção de serviço. Que isso, na verdade, para a gente é muito do core do projeto, é ter um workflow funcional de execução de manutenções recorrentes e corretivas. E manutenção preventivas, claro. Ah, bom, é claro que aqui uma das ideias nossas aqui, parte do nosso sistema é a abertura de chamado. Então, imagina que o funcionário pode simplesmente entrar no Fluig, por exemplo, ou mesmo no mobile, porque isso aqui é uma página própria para o mobile, selecionar a unidade, selecionar o prédio, andar, etc., marcar onde é que o produto está e falar o problema que ocorre. Aí você consegue, claro, dependendo da periculosidade, dar prioridade ou não para isso. E claro, assim, se o usuário tiver o número de patrimônio, a gente já consegue apontar para ele onde é que onde que está localizado o produto, o recurso no mapa. E ele pode, ah, claro, trocar se alguém moveu esse produto de lugar, etc., para que o responsável pela manutenção não seja impactado por isso. E é claro, assim, duas funcionalidades que nós queremos adicionar é, código de barras e QR Code. Então, na verdade, ao invés de ao invés de funcionar, na verdade, apontar, tentar direcionar de alguma forma qual o equipamento que está com problema, e geralmente, desculpa, geralmente, inclusive, o funcionário da manutenção ele fica perdido lá dentro da área tentando achar a pessoa para a pessoa apontar qual que é o produto em questão, o recurso em questão que tem problema. A nossa ideia aqui é que na maioria dos casos o
o número de patrimônio já tem um código de barra, já tem um QR Code, se for um adesivo, etc. O funcionário pode só escanear isso por meio do próprio aplicativo do Fluig, né? Quando você clica aqui na abertura, você consegue clicar para escanear o código de barras do patrimônio e aí automaticamente identifica o produto, já sabe a localização e etc. Então é bem prático para o usuário em si achar apontar para ele, olha, esse é o equipamento que está com defeito. Então essa é basicamente a nossa ideia de abertura de chamado. E claro, assim, esse abertura de chamado também vai gerar um workflow no Fluid. Esse workflow, assim que você abre o chamado, esse novo workflow vai cair para o pessoal de gestão de facilities e eles vão, por exemplo, direcionar essa manutenção corretiva, né, para a equipe dedicada. Então, uma pessoa na manutenção, por exemplo, vai identificar, olha, eu entendo que esse tipo de problema aqui é de tal equipe, ou até pelo produto em si a gente pode fazer uma tarefa automática, né? Então, pelo tipo de produto em si que é selecionado, o ele já é automaticamente direcionado para o grupo correto. Ah, e aí a gente cai exatamente no que nós falamos antes, que é, olha, beleza, a pessoa que recebe esse chamado vai ter lá um checklist que é de execução, vai lá, vai verificar o problema, vai tentar resolver, vai preencher o formulário e aí talvez um auditor, se necessário, né, vai lá e usa o outro checklist de auditoria para verificar se foi feito corretamente. Ou nesse caso em si, inclusive, o próprio usuário pode ser o auditor da execução do chamado para ter certeza que sim, olha, o serviço foi executado corretamente. E claro, boa parte do nosso foco aqui é dar visão para o administrador de facilities sobre a gestão de facilities em geral, né? Então, aqui a nossa ideia é ter um dashboard onde ele possa ver, olha, quantos são chamados que foram abertos nessa semana, nesse mês, etc. Comparar com o mês passado, então você consegue ver, olha, está aumentando, o que está acontecendo, está diminuindo, beleza, maravilha, estamos fazendo tudo correto. Quais foram as horas gastas ou no mês por equipe e etc. Qual é o status também dos itens abertos, então você pode ver se, olha, apenas uma forma de visualizar aqui quantas tarefas estão sendo executadas a cada momento, totais de horas gastas, qual é a periodicidade das ocorrências, então você consegue ver se olha, a gente está tendo muita ocorrência de alto risco, por exemplo. Então a gente precisa talvez ser mais corretivo ou precisa fazer uma gestão mais efetiva, porque parece que os nossos funcionários estão correndo perigo em muitas vezes. A gente consegue ver basicamente a performance da equipe, então de acordo com o planejado de horas, o que foi de fato executado ou não, que é um dos gastos mais famosos disso é burn down, que é o burn down, mas você pode definir o gráfico que você quiser. E aqui também você consegue ver a agenda por equipe, né? Então, na verdade, a gente vai acabar separando um pouco essas telas porque para simplificar um pouco, mas nesse calendário, então você consegue ver, olha, quantas horas semanais eu tenho para cada equipe. Então você consegue ver certinho, olha, eu tenho 60 horas para a equipe de limpeza, eu tenho 40 horas para a equipe de infraestrutura e etc. Você consegue ver também aqui por funcionários, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver, olha, na manutenção elétrica eu tenho o Rodrigo, Silvio e o João Souza, e quantas horas eu tenho de cada um. Claro, que separado também por prédio. Então aqui é uma visão geral, e é claro que ela sempre pode ser
reduzida para ser só uma visão do prédio em si. Então, por exemplo, olha, beleza, aqui eu posso ter uma visão geral, mas para mim não importa, eu só quero ver a gestão de facilities no meu prédio da matriz. Excelente, sem problemas. Você pode só filtrar, a gente vai adicionar mais algumas opções aqui, você pode só filtrar pelo prédio em si, você não precisa ver a gestão da empresa inteira. E claro, aqui você pode ver de acordo com as tarefas em aberto, qual que é o plano de cada equipe, né? Então, você consegue ver, por exemplo, se, olha, tem uma equipe aqui que o planejado para ela é 40 horas, mas o que nós temos planejado para ela aqui, de acordo com os eventos, com os chamados abertos e as manutenções recorrentes, vão passar da capacidade da equipe. Então você consegue, a gente tem alguns alertas, claro, para isso. Então você consegue ver, olha, parece que vão ter que fazer sobre hora, horas extras, ou então, olha, tudo bem, qual que é realmente importante aqui, a gente pode mover essa tarefa para a semana que vem, etc. Então você consegue aí atender qual que é o seu SLA só olhando esse tipo de planejamento. E o bom é que assim, você consegue ver, ter essa visão para daqui a um mês, por exemplo. Então, olha, de repente calhou de uma revisão anual ser na mesma semana que uma revisão, alguma outra revisão muito importante. Então, você consegue ter essa visão do futuro de, olha, semana que vem vai estar complicado. Então, vamos adiantar um pouco essa semana, por exemplo, para poder manter tudo o calendário em dia. Bom, basicamente esse é o nosso MVP, então isso é o que a gente vê no geral como administração de facilities. É claro que existem muitos pontos para expandir a partir daqui, né, extrapolar a partir daqui, por exemplo, calcular a degradação do recurso, compras e outras coisas. Mas a nossa ideia nessa primeira versão é fazer apenas essa parte da gestão em si. Quais são as nossas dúvidas hoje em dia? É na verdade uma questão até que é bem simples, né? Esse recurso, essa gestão proposta por nós, é algo relevante para um administrador de facilities? Sim, é algo crucial. Qual é o problema? Qual é o maior problema que ele possui? E qual o workflow de trabalho dele? Então isso é também muito importante para a gente. Não, olha, você consegue conviver com isso, mas não, o meu problema na real é outro. O meu problema é alguma outra parte de almoxarifado, não importa. Então, na verdade, o que a gente quer entender esse é um problema real, assim, olha, isso realmente vai agilizar muito a gestão de facilities de uma empresa, ou isso, ok, assim, é legal mover do Excel para algum outro sistema, mas você não vê muitos ganhos nisso. Particularmente, eu acho que jogar isso por workflow do Fluid, por exemplo, especialmente se você conhece essa parte de workflow em si, é algo muito proveitoso, porque você consegue ter uma visão muito boa de todos os processos que estão correndo na empresa. Principalmente porque você consegue jogar uma tarefa de uma pessoa para outra, você consegue ver as horas gastas, você consegue conectar isso com sistemas de terceiros, então dá pra assim, tem muita coisa, dá para expandir muito aí. E é claro, assim, você sempre pode, e da forma que a gente está desenvolvendo, você sempre pode baixar o CSV, trabalhar no Excel para corrigir algumas coisas que são rápidas em batch e fazer o upload de novo. Mesmo inicialmente, se você quiser, ao invés de cadastrar milhares de produtos na mão, você simplesmente faz esse upload desse documento. Bom, e essa na verdade é uma das. Mas em resumo, essa é na verdade uma das principais questões, olha. Quanto que esse fluxo é interessante para a gestão de facilities em si. Eu fiz o benchmark de vários outros sistemas de facilities e assim, basicamente
O que eu vi que eles oferecem é exatamente esse workflow. Mas eu gostaria de também ouvir opiniões de clientes e de quem realmente trabalha na área para entender um pouco do feeling também de, olha, isso aqui tem valor pra gente. Basicamente é isso que eu acho que eu tinha para falar. Ah, e se tiver alguma dúvida, claro, assim, vocês sempre podem me contatar o Luciano ou o Bruno. E, bom, é isso. Muito obrigado.